porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou em primeiro turno nesta terça-feira o projeto de lei que permite a prisão após condenação em segunda instância. Podia ter feito essa pergunta também. Você é a favor da prisão após condenação em segunda instância? Sim ou não? Sim. Uma maneira mais clara, mais prática. O placar foi de 22 votos a favor da prisão em segunda instância e apenas um voto contra. Apenas o senador Rogério Carvalho, do PT, votou contra o projeto. Não podia ser diferente, tinha que ser um petista. O tema se tornou uma das prioridades do Congresso quando a execução provisória de pena foi declarada inconstitucional pelo STF em 7 de novembro. A execução provisória de pena é aquilo justamente que acontece após a prisão em segunda instância. De autoria do senador Lazier Martins, o projeto altera o artigo 283 do Código de Processo Penal com a seguinte redação, abro aspas: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de condenação criminal exarada por órgão colegiado ou em virtude de prisão temporária ou preventiva. Fecho aspas. Essa nova redação retira do artigo 283, que eu li muitas vezes aqui nesse programa, aquela parte que diz que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos do réu. Eu fiz essa análise para vocês que acompanharam os Pingos nos Is nas últimas semanas, lembrando que esse artigo do CPP, do Código de Processo Penal, ele é um artigo que está abaixo da Carta Magna, está abaixo da Constituição Federal. E os incisos 57 e 61 do artigo 5º da Constituição Federal, que estão, portanto, acima do CPP, eles não têm essa restrição que havia no artigo 283, que falava do trânsito em julgado para o caso da prisão. E é essa constitucionalidade que havia sido analisada pelo plenário do Supremo e foi a argumentação do ministro Luiz Roberto Barroso, de que se deve olhar isso à luz da Constituição e não a Constituição à luz dos artigos do Código de Processo Penal. E ele também questionou aquilo que eu observei aqui, que como é que pode você, então, é autorizado a prender temporariamente ou preventivamente, quer dizer, durante o curso da investigação, mas não pode prender depois de uma condenação em segunda instância. Quer dizer, ou você prende na investigação ou você prende lá no final, após o trânsito em julgado. Por que isso? Isso foi parte da argumentação dos ministros que votaram a favor da prisão em segunda instância. Mas, continuando, portanto, foi retirada aquela parte que diz que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos do réu. O substitutivo passará por nova votação no colegiado, votação em turno suplementar, nesta quarta-feira às 9h30 da manhã. E só então poderá seguir para análise do plenário. A gente está falando aqui do Senado, evidentemente. O texto tem caráter terminativo, o que significa que, se aprovado, ele poderia seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas senadores do PT se articulam, claro, para apresentar um recurso que exigiria a análise do texto no plenário do Senado. Para isso, são necessárias ao menos 9 assinaturas no documento, que atrasaria ainda mais a análise do projeto de lei. A presidente da CCJ, Simone Tebet, ressaltou que há um acordo firmado por parte dos senadores para que nenhum projeto avance no plenário sem a votação da proposta de prisão após condenação em segunda instância. O Senado decidiu pautar o tema paralelamente à tramitação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, na Câmara dos Deputados, cujo objetivo é o mesmo, disciplinar a prisão em segunda instância. A PEC, de autoria do deputado Alex Manente, ainda será analisada por uma comissão especial formada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Como consiste em uma alteração no texto constitucional, a tramitação é mais complexa. A aprovação depende de 3/5 dos parlamentares, 308 dos 513 deputados. Portanto, para resumir aqui tudo isso que eu acabei de ler e comentar também, é o seguinte: na Câmara tem duas iniciativas, uma na Câmara dos Deputados, uma no Senado Federal. Na CCJ da Câmara foi aprovado lá por 50 votos a 12 a PEC da prisão em segunda instância. Isso altera a Constituição. No Senado, na CCJ do Senado, foi aprovada hoje, por 22 votos a 1,
esse projeto de lei da prisão em segunda instância, que, portanto, altera o Código de Processo Penal e não a Constituição. O Sérgio Moro, dias atrás, disse que essas iniciativas não são excludentes, quer dizer, as duas podem correr sem problema nenhum. Então tem uma na Câmara, que ao ser aprovada durante toda a tramitação, na Câmara, quer dizer, CCJ que já foi, comissão especial, está sendo tramitada, né? Não vou dizer aprovado porque não tem o resultado ainda, plenário e tal, depois vai para o Senado. E o que está tramitando no Senado, conforme essa tramitação que a gente resumiu aqui, vai para a Câmara dos Deputados, que isso pode acontecer. Mas a gente tem mostrado que há aquelas manobras do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, para juntar esses dois textos, tentar fazer um projeto só, tudo isso que acaba atrasando essas tramitações. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, Felipe, ficou muito claro de que as manifestações públicas, as pressões externas, deram prioridade ao Congresso Nacional para esse assunto. O debate veio tão forte que nós vimos aí na Comissão de Constituição e Justiça, até deputados que não querem a prisão, a volta à prisão do ex-presidente Lula, né? Aliás, senadores, votassem exatamente a favor deste projeto de lei. E isso ficou muito claro. O Senado Federal fechou um acordão com a Câmara dos Deputados. O almoço foi na casa do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e participaram lá, inclusive, senadores e deputados, líderes, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet. E durante esse almoço, o entendimento foi de esperar a aprovação na Câmara da emenda à Constituição, que é muito mais complexa, muito mais complicada. Mas aí as pressões foram tantas que a presidente do Senado entendeu que a Câmara iria atrasar, ou seja, não cumpriria o que prometeu na reunião, no acordão lá, de adiantar a votação da emenda, e ouviu o ministro Sérgio Moro dizer que não são projetos excludentes e podem até ser complementares. Isso porque é muito inteligente essa mudança. O CPP, o Código de Processo Penal, segundo esta versão, né, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, consideraria o transitado em julgado a segunda instância, podendo, excepcionalmente, a segunda instância não decretar a prisão do condenado em dois casos. Primeiro, se houver ali qualquer possibilidade de falha no processo, ou mesmo se a defesa do condenado levantar uma questão constitucional, ou seja, acima do Código de Processo Penal, relevante, ou seja, crível, né? Isso e a lei explícita para evitar aqueles atos protelatórios de apelação por apelar, para evitar a execução da condenação. Este é o projeto que muda o CPP, o Código de Processo Penal, que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça e amanhã deve ser aprovado em segundo turno. Se não houver apelação, vai direto para a Câmara. Se houver, passa pelo plenário do Senado Federal. Já a emenda que está na Câmara, que ganha a preferência dos deputados, muda a Constituição e ali define exatamente isso, que o transitado em julgado, que o artigo 5º da Constituição pede, seja exatamente na segunda instância. A partir daí seriam recursos extraordinários, né? É isso que está sendo modificado, que dá no mesmo sentido. Olha aqui, tem que caminhar paralelamente, a que chegar primeiro vai ser aprovada pelo seguinte. Essa argumentação que o Felipe reiterou, ela é irrefutável. Você pode você pode prender alguém em regime de prisão preventiva, tá? Você bota o cara na cadeia, aí ele fica. E se ele for, digamos, absolvido depois, na hora do julgamento? Então, houve o começo do cumprimento de uma pena que não se consumou. Como é que você devolve esses dias à pessoa? E isso é constitucional. E tem que ser assim mesmo, porque geralmente quase sempre se aplica esse tipo, fica nesse regime de prisão, os caras que já são culpados. Você tem que impedir que eles obstruam a justiça ou ocultem provas e tal. Agora, se pode fazer isso,
Por que não pode fazer com quem está condenado em segunda instância? Mas, quem diz, é inconstitucional, tal, achando que o Supremo decidiu por unanimidade? Não. 5 ministros pensam o contrário. 5 ministros, e logo serão 6, acolheriam esse projeto sem nenhum tipo de queixa, sem nenhuma restrição, pelo seguinte: durante 3 anos foi esse o entendimento do Supremo. E foi esse o entendimento do Gilmar Mendes e foi esse o entendimento do Dias Toffoli. A mudança deles é que é suspeita. A mudança que se persegue agora no Senado e na Câmara é a volta à segurança jurídica, é a volta à normalidade constitucional. Claro que tem que ser preso. Então, não adianta esse pessoal do PT que trata a pontapés todos os códigos legais e a Constituição, vir a ficar brincando agora de constitucionalista. Digo, não, peraí, a decisão do Supremo, o que eles querem é manter bandido em liberdade. E o que o povo quer é o contrário. E o Congresso está ouvindo o povo, como ocorre inevitavelmente. Então, que caminhemos com esses dois com o projeto e com um é a PEC, né? O outro é um projeto de lei. Não interessa, neste momento, se um é mais fácil, não é preciso unificar os textos. A coisa anda, quem chegar primeiro chegou e será muito bem-vindo. Bem-vindo.